vamos falar sobre a medicina da ayahuasca e sobre a sua experiência nisso, correto? Bem, que ela inclusive tem que ver, Jeff, queria explicar para o pessoal, a gente está aqui no Espaço do Verde América, que é um coletivo que foi fundado na Argentina faz exatamente 30 anos, é um pouquinho mais, na verdade. E baseado na ecologia e cultura. E a minha questão da ayahuasca tem a ver com esse espaço quando estava lá na Argentina, na cidade de Rosário. Por coincidência, onde nasceu Che Guevara. Por quê? Nós, como uma instituição de intercâmbio cultural, de ecologia, a gente defendia, além de divulgar a Bahia, a Bahia, Salvador, Jorge Amado, né? A cultura afro-brasileira, que os estrangeiros gostam tanto e a gente aqui no Brasil, às vezes não valoriza, a gente divulgava o Amazonas, né? E numa dessas visitas de pessoas que iam lá, a gente conheceu o capitão Craig Kelly, que na verdade é capitão, é um inglês nascido em Blackpool, que teve um pub em Liverpool, cidade dos Beatles, né? E ele foi que convidou o Sting, porque ele conheceu os Rolling Stones, né? O John Lennon e tal. E ele que depois, com uma amizade com o Sting, levou o Sting para o Amazonas para defender a questão da floresta amazônica, que é a nossa questão também no Verde América. Mas Sting começou, inclusive, a ter contato com a ayahuasca, né? Inclusive o Sting, hoje toma ayahuasca, inclusive pratica Tantra Yoga. E lá a gente criou o prêmio Chico Mendes, que é muito conhecido internacionalmente, né? De defesa do Amazonas, então tinha palestras com indígenas, falava da defesa da floresta, da questão latino-americana, né? E numa dessas, eu dava aula de idioma lá, uma aluna minha me falou, olha, eu conheço uns amigos que eles estão numa experiência aí, antes eles estudavam cientificamente a questão dos OVNIs, né? Até tem um livro de um deles aqui, Nestor Berlanda, mas eles trabalham com a psicologia transpessoal, né? E eles têm uma visão de Jung da coisa, né? E eles tiveram contato com uma etnia, o tribo lá do Amazonas peruano, que a gente não faz ideia, a gente imagina Peru sempre como... A gente está no espaço livre do Verde América, né, em contato com a população, é legal, escuta esses ruídos, né? Então a gente imagina o Amazonas, uma coisa no Brasil e no Peru os Andes, né? E não, tem um pedaço do Amazonas que sobe um pouco nos Andes, né? Até está no filme Aguirre, A Ilha dos Deuses, do Herzog, do Werner Herzog, né? Então o que acontece? E uma dessas etnias, que são os Shipibo, todas as etnias do Amazonas, os Conimbo, que é vizinhos, os Xanincas, né? Eles falam, esses são os caras da ayahuasca. Eles respeitam como os grandes magos da ayahuasca. Mago entre aspas, isso é uma designação nossa, né? É uma espécie de xamanismo, ou como se fala em antropologia, ou como no Brasil, pagelança, né? Então, o que é a ayahuasca, né, na verdade? É uma mistura de duas plantas, né? A chacruna, que é um arbusto, e o jache, que tem vários nomes, que é um cipó, né? Essa tradição da ayahuasca, ela está 5.000 anos na bacia do Amazonas, onde hoje é um pedaço do Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. Primeiro mistério da coisa, os cientistas não conseguem se explicar, os antropólogos, etc., como há 5.000 anos atrás os caras descobriram que tinha que cozinhar, misturar essa bebida, cozinhar durante 15 dias, ela tem que ser feita coletivamente, porque eles amassam, de preparo, né? eles amassam, tem que amassar depois um caldeirão, parece caldeirão dos Búzios, fica fervendo lá o negócio durante 15 dias sem parar, e aí sai a essência, parece que é uma alquimia, né? E os cientistas falam, como eles descobriram, a maloteria justo tinha que misturar essas duas plantas para dar esse efeito. Por quê? Nós ocidentais, a gente vai no meio do mato, a gente está no meio do mato, se olha assim, você vai identificar no máximo 8 ou 10 tipos de planta, vai ser tudo mato, né? Mas um botânico, ele vai identificar, e os indígenas também. O que para nós é tudo igual. Não só a planta, mas com as serventias de cada uma, os usos. Exatamente, né? Na ciência a gente fala aquela coisa, faz a experiência, prova, né? Descarta, outra prova até que dá certo. Como é que eles descobriram? Isso é um grande mistério. Por quê? Como que atua a ayahuasca? Ela é uma planta curativa, na verdade, né? Sim.
e ela é curativa a nível somático do corpo e a nível mental, da psique, psicológica, né? Inclusive o livro aqui, o primeiro que eles publicaram, esses caras que eu falei, está aqui, Ayahuasca, Medicina da Alma, né? Que está em espanhol, Medicina del Alma, né? Que é o Diego Viegas, a gente virou amigo, e o Néstor Berlanda. Por quê? Esses caras, eles estavam formando nessa época uma fundação chamada Mesa Verde. Mesa Verde é uma região indígena no sul dos Estados Unidos, dos Ananás e tal. Eles tiveram uns contatos muito legal, muito místico, né? E essa fundação deles, sobre o que era? Era sobre medicina, sobre estudo, desenvolvimento de trazer essa informação para nós, ocidentais? Então, a Mesa Verde é como um pouco com vários tentáculos. Acabou a ayahuasca sendo o principal tentáculo, né? Porque eles faziam pesquisas baseadas em Jung, né? Que foi um dos discípulos que depois dissentiu de Freud, né? Que o Jung começa a pesquisar alquimia, a simbologia da humanidade. Então eles investigavam algo da Cabala. Só que esse pessoal não eram assim curiosos, né? Um hippie, com todo o respeito que eu tenho aos hippies, adoro a cultura, que colocava a mochila nas costas. Não, os caras são... Não era um empirismo despreparado, eram estudiosos de fato. Eram três psiquiatras, um psicólogo, um advogado. Depois eles terminaram todos estudando antropologia. Inclusive hoje é cátedra na universidade, nas universidades, pelo menos na de Rosário e Buenos Aires. É cátedra lá. Entrou dentro, e olha que a medicina na Argentina, eles são muito rígidos, muito convencionais, daquela coisa da medicina, da nossa ciência atual, eles não são tão abertos, o Brasil é um pouco mais aberto, e eles admitiram. Aqui no Brasil você tem coisas que são consideradas medicina holística sendo amparadas pelo SUS, lá já são mais restritos a isso. Então, deixando de ser através disso. Essa pesquisa séria. A acupuntura, tudo já está sendo reconhecido, né? Mas isso era um fator mais complicado. Aqui no Brasil mesmo, quando, por exemplo, começou, aí já é um movimento religioso, a gente precisa fazer a diferença da ayahuasca tradicional indígena para o Santo Daime. Sim. E vieram variantes do Santo Daime, como a UDV, o mundo vegetal, a barquinha, né? Então o governo brasileiro, inclusive na ditadura, na época do Figueiredo, foram 4 experiências ao Acre para liberar. O governo mandava cientistas lá, antropólogos, químicos, para ver como é que isso interferia, se não era um tipo de droga. E aí é o mais apaixonante da ayahuasca, né? O próprio governo brasileiro liberou isso, na época da ditadura, né? E aí a nível mundial, agora ele é estudado, você encontra pilhas de livros nos Estados Unidos, o grande antropólogo já desencarnado, Francis McKenna, pilhas de livros na Europa. E no Brasil a literatura, que ela é típica aqui do Amazonas brasileiro, do Amazonas colombiano, a nossa literatura é super pobre, a gente não deu valor. E ela é considerada, por isso que não é alucinógeno, né? Eu não sou especialista nisso, eu não quero também me meter, mas alucinógeno é quando você alucina, o cara fumou um negócio lá diferente, tal, tá vendo um elefante rosa no ar, aí que legal. Não existe nenhum elefante rosa. E eles fazem a diferenciação, isso é importante. Não é alucinógeno, é enteógeno. Teo, vem do grego. Porque, segundo a ciência, aquilo que eu conheço, são componentes que já estão no nosso sistema. Sim, está dentro do nosso cérebro, dentro dos neurônios. Então, Teo é Deus, né? Tudo que vem da minha teologia, né? Mas no sentido mais antropológico da palavra, né? No sentido religioso. Então é contato com o divino, é contato com alguma coisa que está lá dentro, está na alma. Então eles diferenciaram um alucinógeno de um enteógeno, né? E tem as plantas de poder. Por exemplo, hoje, quem é especialista considera a ayahuasca a planta mestre das mestres, em primeiro lugar. Ela é só da região do Amazonas. Em segundo lugar vem o peiote mexicano. Em terceiro, a Marita muscaia, né, o cogumelo, que possivelmente Cristo, né, os essênios também usavam, na Sibéria, daí vem a palavra xamanismo, né? Isso está em todo o planeta, inclusive no Brasil. Mas a ayahuasca, assim como o peiote mexicano, a ayahuasca é só... somente das Américas. Ela é da América do Sul e da região amazônica, né? Agora, isso que o Jeff falava agora, né? O que está no nosso cérebro? Tem uma enzima,
a DMT, dimetiltriptamina, né? É uma palavra comprida, né? Então eles abreviaram como DMT. No começo do século XX, os cientistas davam outro nome a essa substância: telepatina. Telepatina, porque ela provoca telepatia. Você quando bebe é o nome científico, tá? Não é o nome popular que alguma banda de rock colocou, psicodélica, é nome científico, telepatina. Como o nome também era muito assim, e depois eles vão mudando a nomenclatura, passou a ser DMT, dimetiltriptamina, que é essa substância a gente tem numa porção muito ínfima no nosso cérebro, muito pequena, né? Então, entre a chacrona e o jade, ela se combina, mas ela é como que vem um véu, faz lembrar até o véu de Isis da Blavatsky, né, da Helena, a grande mística, Helena Petrovna Blavatsky, grande mística russa. Então, parece que o nosso cérebro tem uma censura, ele está lá, mas ele não atua. A combinação da ayahuasca, das duas plantas, uma delas, ela vai abrir o véu, ela vai rasgar, para que a outra, para que produza efeitos, possa penetrar. Olha que coisa interessante. Agora, no nosso cérebro, nos nossos neurônios, tem sinapses. Então, e é como a fechadura e a chave, né? A fechadura entra, a chave entra, dá direitinho na fechadura. Por quê? Porque está no nosso cérebro, por isso que ela faz tanto efeito. E que efeito que ela faz? E por isso que não é assim, na tradição indígena, ou aqueles que seguem a tradição indígena, como no caso dessa Fundação Mesa Verde, que eles têm um contato direto com o Jeremy Narby. Jeremy Narby é um antropólogo que virou também bioquímico na prática, suíço, que escreveu o famoso livro A Serpente Cósmica. Hoje é o maior tratado sobre o tema. Ele esteve morando no Peru com muitas experiências com a ayahuasca, né? E eles são amigos, né? Com o Dr. Diego, o Dr. Néstor, né? E hoje eles estão... Serpente cósmica, ele trata sobre esse assunto... É ayahuasca. É ayahuasca. Por quê? Você tem muitas visões de serpente na ayahuasca. Com certeza. E isso coincide com as tradições espirituais da humanidade. Olha que gozado, né? Apesar de depois, quando se institui a religião, a serpente do diabo, mas qual é a frase de Cristo na Bíblia? Sejam, né, astutos como as serpentes e pacíficos como as pombas. Naquela época, astuto era inteligência. Hoje, a astúcia tem um caráter mais negativo, aquela inteligência maldosa, mas a palavra mudou. Então você está na Bíblia, Cristo falando que sejam como as serpentes. Os faraós, eles têm aqui a serpente no casco, né, no capacete, vamos chamar assim. Buda, Siddhartha Gautama, quando nasce, ainda tem coisa, peraí. Quando nasce, a mãe dele vai parir e chove e vê uma naja gigantesca e fica por cima dele protegendo da chuva do nascimento. Quetzalcoatl, a serpente emplumada dos maias. Mesmo na Bíblia, a tradução de alguns anjos fala sobre serpentes emplumadas. Olha, isso é interessantíssimo, isso eu não sabia. Uma das classes angélicas está nesse formato. Olha só. Olha só. Então isso é interessante. Agora, qual é o fator curativo? Tem uma coisa que não se está respeitando, o pessoal começou a fazer a ayahuasca como esporte. Está errado, não é para tomar como se estivesse numa festinha, tomando uma caipirinha, né? Por exemplo, ela cura uma série de enfermidades, isso não sou eu que estou falando, né? Uma série de enfermidades, inclusive mentais, né? Mas esquizofrenia, não. Quem tem qualquer tipo falando em espanhol, rasgo de esquizofrenia, não pode. Então, quando você vai participar do ritual, e quem trabalha de forma séria, você é entrevistado antes, ou pelo médico que dirige, ou pelo psicólogo, ou pelo pajé, e ele entrevista. Às vezes você nem sabe que tem esquizofrenia, o cara percebe, ele começa a te perguntar várias coisas. Você já é separado, você não vai participar. Outra coisa, tem 10% das pessoas que não faz efeito nenhum. E uma de cada 10 pessoas não vai fazer efeito, mas nas outras 9 vai. Então você vai ter visões, vamos voltar ao que a gente estava falando, muitas visões são da serpente, e várias tradições místicas falam que na verdade é uma energia, é um símbolo poderoso, que está relacionado com o dragão, que é uma energia muito forte. Qual o símbolo da medicina? Que vem dos gregos, né? O caduceu, a serpente subindo, né? Ou estava esquecendo o Tantra, tantrismo,
a serpente da Kundalini, que vai subindo pelos chakras até chegar ao último chakra, né? Que é onde você tem a visão. Que você tem, inclusive, eu percebi, não sabia que era temporária, na ayahuasca, né? Então o que ela tem? Então, o que eles fazem nas tribos? O xamã, o pajé, ele vai tomar. As pessoas nas aldeias, elas tomam mais ou menos 3 a 4 vezes por ano, né? Por ano. E aí o pajé, por exemplo, chega aqui o Rogério está com uma dor no estômago, está aqui do lado. A gente sabe, nós aqui na medicina alopática, o remédio é para tudo, independente, só difere de criança ou muito idoso, mas se você é um homem mais gordo, mais magro, uma mulher mais alto, mais baixo, peso, você é mais alcalino ou mais ácido, o sangue, etc., muda tudo. Então o pajé, ele vai ter a visão, chegou aqui o Rogério, né, que está filmando nós, aí o pajé vai falar. Aí vai ter a visão da planta, que está nessa área endêmica, é uma palavra que eu esqueci. Aí eu acho que é endêmica do Amazonas. E ele vai ver qual é a planta que ela tem a característica exata para curar um problema gastronômico do Rogério, que não vai ser o mesmo da Maria, do Pedrinho, que é muito gordo, do outro, entendeu? E ele percebe também a pele, a alcalinidade e a acidez. Então é batata, é certo, ele vai tomar. A pessoa não toma, mas ele vai ver qual o arbusto, em que quantidade. Ele já toma com uma finalidade dentro de uma cultura que aquilo é uma ferramenta, não é um brinquedo, né? Diferente do ocidental padrão, não é mais uma droguinha de festa. Né? Exatamente. E quando foi liberado pelo governo brasileiro, o que aconteceu? Eles investigaram entre os ribeirinhos do Acre, que era o lugar que mais treinava, porque o fundador do Daime, né? O mestre Irineu, ele trabalhava com o exército brasileiro e me conheceu cruzando na fronteira com a Bolívia, que eles faziam expedições. Então ele trouxe da Bolívia, lá, da selva do Beni, lá dos indígenas, né? Então eles investigaram pessoas que tomavam ayahuasca durante 10 anos, na mesma localidade, ribeirinha, e outras que não tomavam. As que tomavam durante 10 anos, não somente, ela não tem efeito colateral, como inclusive os neurônios, as memórias, a saúde, né, eles investigam, estava muito melhor do que o que não tomava. Então ela combate até aquele famoso envelhecimento das células e dos neurônios, né? As sinapses agiam de forma mais rápida, em contas matemáticas, né? Eles pegaram pessoas da mesma cultura e comparavam, da mesma família, quem tomava e quem não tomava. Aquela sensação depois da sessão que você deu como se fosse um defrag de computador. Você zerou, você estava com certas coisas acumuladas, você conseguiu se estabilizar, sim, pelo menos por aquele período. É mais ou menos isso, só que a longo prazo, as pessoas tinham. Então, as pessoas tomavam durante 10 anos, né? O que hoje a ciência já sabe, por isso que ela, inclusive, o Diego e o Néstor vem frequentemente aqui na USP, em São Paulo, hoje eles investigam, né? Hoje isso aí já, o que era possível de chamar de lenda urbana, na verdade de lenda florestal anos atrás, hoje já não é, né? Na USP já está, mas tem faculdades, universidades na Europa, nos Estados Unidos, que eles estão muito mais avançados que nós, né? Inclusive na China, ouvi falar também. Então, hoje ela tem efeitos terapêuticos que ela ajuda numa série de enfermidades. Isso é ponto pacífico, né? Agora, qual o problema? Eu já vi casos muito graves de jovens que tomaram e não fizeram, não passou por essa peneira. O cara tinha esquizofrenia, piorou a esquizofrenia, né? Então você tem que atuar com um grupo sério. Se quiser, pode entrar aqui no link da rádio, a gente passa os contatos do Diego, do Néstor, lá na Argentina, em Rosário, ou vai falar o Henrique Carneiro, um professor de história, conhecido meu, amigo meu desde a adolescência, da USP. Ele é um dos mais sérios investigadores também aqui no Brasil, né? Então, busquem fazer essa diferença. Se alguém fala, pô, ayahuasca é doideira, não, é uma coisa séria estudada, mas você também tem que estar com pessoas sérias. Isso é importante. Foram apresentados vários conceitos e bastante literatura. Desses livros, qual que você vê como bom para quem vai começar a estudar o assunto? Legal. Então, eu falava da medicina da alma, do Capra. Eles praticamente estão tomando uma questão,
Esse aqui é o segundo livro, aqui é só do Diego, né? Antropologia Transpersonal, transpessoal em português. O que acontece? Existe uma corrente da psicologia que começa nos Estados Unidos na década de 70, ela é bem recente, né? Ela tem um pezinho no Jung e tal, mas ela é bem recente. E ela tem a ver com os conhecimentos da física quântica, de todas as descobertas mais recentes, nos anos 70, na cibernética, né? Então, já não vai ser uma corrente europeia, e sim do continente americano, que vai ser a vanguarda nesse setor da psicologia. Sim. O que eles fazem? Olha o título do livro, Antropologia Transpessoal. Da psicologia transpessoal, eles extraem a antropologia transpessoal, que vem das experiências, das pesquisas do Terence McKenna, que é um antropólogo muito legal, porque ele vira também um bioquímico na prática, igual que o Jeremy Narby. Ele pesquisa muito nos Estados Unidos, ele esteve aqui nas Américas, né? E aí você tem a antropologia transpessoal, aonde que você vai? Ela vai ter contato com o que chama em inglês Deep Ecology, ecologia profunda, que é o que Félix Guattari e Gilles Deleuze colocam ecologia, ou ecosofia ou as três ecologias. A ecologia ambiental propriamente dita, a ecologia social, onde você interage com a sociedade, vai falar com os sindicatos, com as instituições, com os empresários, como defender o planeta, isso está errado, aquilo está certo, né? Os políticos, né? E a psicologia mental propriamente dita. Essa é a ecologia mental, perdão. A ecologia mental, ela tem muito a ver com a psicologia transpessoal e a antropologia transpessoal. Por quê? A gente vai ver que antigos saberes, e os antigos, isso o próprio Carl Sagan falava, né? Isso é muito legal, né? Naquele livro que inclusive combate os preconceitos, as superstições do norte-americano que acha que tem um dragão escondido na garagem de carro, né? Ele vai combater a superstição. O dragão invisível do Carl Sagan. Que ele vai falar o mundo assombrado pelos demônios, né? Mas ele justamente vai falar isso. Os antigos, eles faziam ciência por outras vias. E eles faziam, como o próprio Joseph Campbell fala, de forma romanceada. Sim. Eles veem uma coisa, falam, eu vi uma carroça no céu, porque isso é a carroça, a roda cheia de fogo. Um barco no céu. Qualquer coisa. Hoje a gente falaria uma nave, independente se seja essa terrestre ou da Terra, né? Algo iluminado. Então a gente vai cair aonde? Fritjof Capra, o ponto de mutação, o tal da física. O que Capra fez? Ainda nos anos 70. Ele sintetizou todo o conhecimento que vem na física quântica, do Niels Bohr, do todo o pessoal que começa no primeiro ano do século XX, em 1900. Ela não é nova. A escola de Copenhague, e ela vai evoluindo, né? E finalmente, nos anos 70, o Fritjof Capra escreve o tal da física, o tal do taoísmo. Ele vê uma relação nos contos, na mitologia hindu, com Shiva no universo, e ele vê a água do mar indo e vindo, ele fala, pô, eles estão romanceando no Bhagavad Gita, basicamente, no Mahabharata, os ciclos, né, de vai e vem, as energias, né? E ele fala, caramba, isso é o que a gente fala em física quântica, e eles falavam em linguagem figurada, metafórica. Aí ele escreve o ponto da mutação que estoura. Esse aqui, a teia da vida, como a teia, essa visão eu tive na ayahuasca, na minha primeira, por exemplo. Eu olhei o céu, parecia, sabe, cheio de teias, né, de conexões entre as estrelas. Isso hoje já sabe, com as últimas observações, que é a visão, que parece até os neurônios do cérebro, né? Esse é o último livro do Capra. Ou então o maior cérebro que a gente tem, que são as florestas interligadas por baixo, você tem toda uma rede viva, caramba, interconectada. Exatamente. O Capra vai falar um pouco disso aqui nesse último livro, pouca gente conhece, saiu ano passado, Padrões de Conexão. Cara, e você falou isso, o Jeremy Narby, Jeff, o Jeremy Narby, o último livro dele, depois da Serpente Cósmica, tudo, ele escreveu Inteligência na Natureza. E ele vai mostrar, e bate muito com o que Rupert Sheldrake, que é um biólogo, aliás, não, um bioquímico, esse sim é um bioquímico mesmo, inglês, que ganhou o prêmio Nobel, já fala dos campos morfogenéticos. Ele ganhou o Nobel, mas na verdade eram os russos, nos anos 40, 50 e 60, que já investigavam. Como que a natureza, as andorinhas, elas viram tudo por mesmo lado há algum tempo, os cardumes de peixe, como é que parece que tem uma conexão, que sabe que vai haver uma tempestade, um terremoto. Então a natureza está conectada. Isso que você falou, as árvores, né? Os rizomas, né? As árvores, hoje se sabe, a grande descoberta, que as árvores
São seres vivos que se comunicam entre elas. Parece que a gente está vendo aquele filme que está aqui no Verde América, O Senhor dos Anéis, né? As árvores correndo se defendendo. Elas têm linguagem própria. Não somente as plantas, elas se conectam com padrões raízes por debaixo da terra. Existem sinapses, como nos nossos neurônios, nas pequenas raízes que vão saindo das maiores raízes, elas se tocam na área que a gente não vê. Mas até uma questão do zapatismo, como fala o homem subterrâneo por detrás que se conecta, os que ficaram fora do neoliberalismo. É um mal barato. Então, isso é uma coisa interessante. Esses livros do Berlanda, está tudo em espanhol, gente. A gente vai tentar traduzir, eles já me autorizaram. Ayahuasca, Medicina da Alma, vocês não vão conseguir em português. Mas eu aconselho, que foi o que o Jeff perguntou, que lê. Leia Fritjof Capra. É o maior sintetizador dos conhecimentos quânticos da atualidade. Né? Inclusive tem um livro anterior a esse aqui, que está muito bom também, a sistematização da teoria sistêmica, parece uma redundância, né? E as últimas descobertas. E tem muito mais coisa para a gente falar da ayahuasca, Tem muito mais coisa para falar. que vocês podem perguntar depois no programa, mandar mensagem, né? E a gente pode seguir falando no outro programa, né? Excelente. Esse foi o nosso piloto. Encerramos por aqui.